Mas a poupança dos residentes não é a única maneira pela qual um país pode investir em capital novo. Então, a outra maneira que existe ainda mais numa economia globalizada é aquela em que você permite que um país use os investimentos ou use a poupança estrangeira. Então, trata-se, portanto, de um país que investe em outro país. Então, o investimento estrangeiro ele pode assumir várias formas. Então, a Ford Motor Company poderia construir uma fábrica de carros no México. Um investimento de capital que é possuído e operado por uma entidade estrangeira é chamado investimento estrangeiro direto. Então, quando você tem uma determinada indústria, uma determinada multinacional e pega parte do seu capital e investe em uma nova instalação em um determinado país, estamos falando aqui de investimento estrangeiro direto. Então, alternativamente, um norte-americano poderia comprar ações de uma empresa mexicana, ou seja, comprar uma participação na propriedade da empresa. A empresa mexicana poderia, então, usar os recursos obtidos com a venda de ações para construir uma nova fábrica. E aí, portanto, você tem uma diferença. Então, neste caso, este é um investimento financiado com dinheiro estrangeiro, mas operado por residentes. E nesse caso é chamado de investimento estrangeiro por portfólio. Então, toda vez que você tiver uma empresa estrangeira que vem ao país e constrói uma instalação, instala um escritório, faz um investimento direto, ou seja, vai passar a produzir aqui, você tem um investimento estrangeiro direto. Mas o estrangeiro pode também, a dona Manuela lá da Espanha pode pegar os seus euros e comprar uma ação, por exemplo, da Petrobras ou do Banco Itaú e, consequentemente, ela vai fazer um investimento estrangeiro em portfólio. Então, vamos supor que tenha um novo lançamento de ações da Petrobras e alguns espanhóis, portugueses, chineses passam a comprar essas ações. Então, não é o chamado investimento estrangeiro direto, mas é chamado um investimento estrangeiro de portfólio. Ou seja, a empresa, ao vender essas ações nessa oferta pública inicial ou num projeto de expansão, de lançamento de novas ações para aumentar a possibilidade da empresa fazer novos investimentos via bolsa, né? Ou seja, o lançamento de novas ações, você pode, consequentemente, captar recursos estrangeiros. E esses recursos vão ser, portanto, aí executados pelas empresas, que neste caso aqui podem ser empresas, em geral, são empresas nacionais. Então, veja, nos dois casos, os norte-americanos proporcionam os recursos necessários para aumentar o estoque de capital do México. Então, tanto o investimento estrangeiro direto como o investimento estrangeiro em portfólio, eles vão aumentar o estoque de capital do México porque o dinheiro está sendo destinado a esse determinado país. Ou seja, a poupança norte-americana está sendo usada para financiar investimentos mexicanos. Quando estrangeiros investem em um país, eles o fazem porque esperam obter um retorno sobre seu investimento. Então, a fábrica de carros da Ford aumenta o estoque de capital mexicano e, com isso, aumenta a produtividade e o PIB do México. Mas a Ford leva parte dessa renda adicional de volta aos Estados Unidos, ou seja, os lucros são remetidos ao país de origem na forma, como aqui diz, na forma de lucro. Então, o estrangeiro ele faz o investimento, mas aí depois vai ter o dilema, porque depois parte desse investimento ele vai retornar, ele vai remeter ao seu país de origem, levando parte desses lucros e dividendos. Então, veja, de forma similar, quando um investidor norte-americano compra ações mexicanas, tem direito a uma parte do lucro obtido pela empresa mexicana. Então, mais uma vez, isso revela aí como funciona o comportamento do investimento estrangeiro. Então, num determinado momento, na hora do investimento, o investimento estrangeiro ele é importante. Mas é preciso compreender que em determinado momento, o investimento estrangeiro que aumenta o capital de um determinado país, ele pode estressar, sobretudo, as contas externas, porque vai chegar um momento em que esse investimento estrangeiro ele vai remeter para outro país os seus lucros e os seus dividendos.
Assim, as medidas de prosperidade econômica, o PIB e o PNB, são afetadas de forma diferenciada pelo investimento estrangeiro. Lembre-se de que o Produto Interno Bruto, PIB, é a renda obtida em um país tanto por residentes como por não residentes, enquanto o Produto Nacional Bruto, PNB, é a renda obtida pelos residentes de um país tanto no país quanto no exterior. Então, quando a Ford abre sua fábrica no México, parte da renda gerada vai para pessoas que não vivem no México. Como resultado, o investimento estrangeiro no México aumenta a renda dos mexicanos, medida pelo PNB, em menor medida que aumenta a produção do México, medida pelo PIB. Então veja como a gente tem esse jogo. Mais uma vez, se você aqui está com dificuldade de recordar os conceitos de Produto Nacional Bruto e Produto Interno Bruto, volte ao capítulo, a seção, a parte anterior, a parte 8 do livro do Menkil, que estão capítulo 23 e 24, e você vai ver lá as diferenças entre essas duas unidades de medida, entre essas duas unidades que medem as riquezas dos países e consequentemente, são utilizados. Hoje, no mundo, se utiliza muito, convencionalmente, o uso do Produto Interno Bruto, ou seja, a análise, portanto, de qual é a produção interna bruta dos países que ocorrem dentro das suas fronteiras geográficas, mesmo que sejam de estrangeiros, até porque hoje, cada vez mais difícil, com empresas multinacionais, é difícil você identificar qual é a predominância de capital que existe em uma determinada empresa. Então, hoje as chamadas multinacionais, muitas vezes, elas podem ter até sede nos Estados Unidos, que é a maior economia do mundo, então justifica a presença nesse país. Mas não significa que elas sejam necessariamente empresas com um domínio do capital norte-americano. Elas são capitais que podem estar extremamente pulverizados por cidadãos de diferentes países. Então, por isso que se aplica muito esse conceito de multinacionais. Ainda assim, o investimento estrangeiro é uma maneira pela qual os países podem crescer. Então, ainda que a gente tenha que arcar com um dilema de que num determinado momento a empresa estrangeira possa remeter lucros para o exterior, mas países pobres como o Brasil, países africanos, outros países latino-americanos e alguns países asiáticos, eles consequentemente precisam de capital estrangeiro para continuar crescendo as suas economias, ainda que a gente tenha mais uma vez o dilema, mas é importante porque, como a gente está vendo aqui, essas empresas estrangeiras elas aumentam o estoque de capital do país e permite, portanto, com que esse país ele tenha um fôlego extra para aumentar o seu padrão de vida, aumentar a sua renda e, consequentemente, melhorar naquilo que a gente já viu anteriormente neste capítulo. Então, veja como isso possibilita, digamos assim, um avanço adicional, né? Digamos que o investimento estrangeiro é um atalho, né? Alguns países, como o Japão, optou lá nos anos do pós-guerra fazer o capital em casa, né? Usar o capital japonês para prioritariamente crescer, mas chega num determinado momento e, consequentemente, você precisa incorporar os capitais estrangeiros, que também, quando a gente pega o capital estrangeiro no mundo, é um volume de recursos gigantescos, não só para fazer investimento em portfólio, que seriam investimentos mais especulativos, mas também para fazer o chamado investimento estrangeiro direto, que, enfim, o investimento estrangeiro direto é um investimento que tem um objetivo muito maior, que é um objetivo de longo prazo. Mesmo que parte desses benefícios desse investimento retorne ao proprietário estrangeiro, o investimento aumenta o estoque de capital da economia, aquilo que a gente falou, propiciando, portanto, maior produtividade e maiores salários. Além disso, o investimento estrangeiro é uma maneira pela qual os países pobres podem aprender tecnologias avançadas desenvolvidas e usadas por países mais ricos. Por essa razão, muitos economistas que assessoram governos de países menos desenvolvidos apoiam políticas que incentivam o investimento estrangeiro. Isso muitas vezes significa remover restrições que esses governos impuseram anteriormente à propriedade estrangeira do capital. Uma organização que procura incentivar o fluxo de capital para os países pobres é o chamado Banco Mundial.
Então essa organização internacional, ela capta recursos dos países avançados, como os Estados Unidos, e utiliza para conceder empréstimos a países menos desenvolvidos, de forma que eles possam, portanto, investir em estradas, saneamento básico, escolas e outros tipos de capital. E também oferece a esses países assessoria sobre como empregar melhor os recursos. Então veja, o Banco Mundial, junto com sua instituição co-irmã, o Fundo Monetário Internacional, foi estabelecido após a Segunda Guerra Mundial. E uma lição aprendida com a guerra foi a de que as dificuldades econômicas muitas vezes levam a turbulências políticas, tensões militares e conflitos internacionais. Portanto, todos os países têm interesse em promover a prosperidade econômica em todo o mundo. O Banco Mundial e o Fundo Monetário Internacional, eles visam atingir esse objetivo